você tem o dobro de funcionários, aí você fatura o triplo, só que sobra menos dinheiro do que você tinha quando era só dois lá na garagem. Parabéns, né? Você cresceu, só que você quebrou ao mesmo tempo. E isso tem um nome, não é só azar, não é crise, não é o governo, não é nada externo, né? É simplesmente matemática, né? Você provavelmente nunca pensou dessa forma, né? Eu acho que ninguém nunca te mostrou esse número. Então fica aqui porque nos próximos minutos eu vou te mostrar por que que contratar mais pode ser justamente um movimento mais caro para sua empresa. E como você pode medir se a sua equipe realmente está te gerando riqueza ou se ela está simplesmente sugando o seu caixa, né? Bora nessa! Bom, deixa eu te descrever aqui uma segunda-feira, né, que acontece na vida de um empreendedor que cresceu, né? É 6 da manhã, ele acorda lá, já tem 17 mensagens no WhatsApp, um monte de mensagem no e-mail, não são de clientes, né? É da própria equipe dele. Ah, chefe, qual que é o prazo disso? Pede para autorizar aquele gasto lá para mim. O fulano não apareceu hoje. A reunião de hoje mudou para aquilo que combinamos. Ah, aquele relatório lá ficou pronto. Não. Aí 10 da manhã, ele já resolveu 6 conflitos internos, ele não falou com nenhum cliente, ele não gerou um centavo de venda para a empresa, deu 5 horas, e aí ele só fica com aquela pergunta, né, por que que eu contratei tanta gente? E aqui que tá o dado que geralmente ninguém gosta de ouvir, é que a maioria dos empresários que eu conheço simplesmente faturava proporcionalmente mais do que quando ele era pequeno. Então, assim, com 5 pessoas, ele tinha uma margem de 22%. Com 20 pessoas, essa margem caiu para 11%. Com 40 pessoas, essa margem ficou em 7%. O faturamento realmente explodiu, mas o lucro caiu quase que proporcionalmente. Isso não é coincidência não, tá? Tem uma explicação técnica para isso, e ela tem um nome que chama número de Dunbar. Mas antes de a gente entrar um pouco nesse conceito, né, eu queria te mostrar como que isso pode parecer na vida real, né? Meio que eu diria que na vida real isso pode parecer quase como uma cozinha, né? Então imagina que tem um restaurante pequeno, um chefe, um ajudante, um garçom, 3 pessoas. Eles se olham, eles já sabem ali tudo que precisa ser feito, o pedido sai 12 minutos, ele tem uma margem gorda ali no resultado, né? Só que aí o dono resolve crescer. Ele vai e ele contrata mais 12 pessoas, né? Então agora eles têm 5 cozinheiros, 4 ajudantes e 6 garçons. Parece muito mais profissional, né? Só que aí acontece o seguinte, né? O cozinheiro 1, ele não sabe o que o cozinheiro 3 está temperando, o garçom ele anota o pedido, mas o papel some porque tem gente demais ali batendo cabeça no corredor, o chefe perde 40% do tempo coordenando ao invés de cozinhar, o dono nessa tentativa de resolver isso contrata um gerente para a cozinha, mais custo para o negócio, a comida demora mais para sair, o desperdício triplicou e no final do mês ele vendeu o dobro, porque realmente trouxe mais dinheiro ali em faturamento, mas o que sobrou foi muito menos do que quando ele tinha só 2 ajudantes. E aí o que ele precisava, na verdade, não era de mais gente, né? Ele precisava de um processo, talvez às vezes um forno mais rápido, a gente pode dizer hoje em dia, né, com tecnologia, não se aplica à cozinha, mas num negócio digital, por exemplo, mais automação, inteligência artificial. Por que que isso geralmente acontece, né? Por que que a gente insiste tanto nesse erro e tem uma razão muito psicológica para isso e outra razão matemática, né? O problema, ele justamente começa na cabeça do dono. Existe um pensamento inconstante na maioria dos empreendedores, que é aquela questão de que empresa grande significa que essa é uma empresa séria, né? É mais, sabe, aquela questão de status mesmo, né? É o sinal de que as coisas estão dando certo, né? Porque você olha para o seu concorrente, você tá vendo ele lá com 50 funcionários, e aí você pensa, não, ele cresceu, ele tá evoluindo, eu preciso crescer também, né? Só que você não sabe que a margem dele pode ser muito menor, né? Pode ser uma margem estreita. O segundo gatilho é aquele de eu não consigo lidar, eu não consigo mais dar conta disso, e aí a solução que se vem é, pô, eu vou contratar mais gente então, né? Só que na maioria das vezes, o problema não está necessariamente nessa falta de gente, né? É simplesmente falta de processo.
E o processo, ele não aparece nessa conta toda, né? Agora vamos um pouco para a parte técnica, né? Então presta atenção nessa parte que isso vai mudar bastante a forma como você pensa sobre equipe, né? Tem uma fórmula chamada matemática da comunicação. Ela diz basicamente o seguinte, né? O número de canais de comunicação numa equipe igual a n vezes menos 1 dividido por 2. Então, vamos colocar isso na prática aqui, tá? 3 pessoas, então você tem 3 canais, bem simples, né? Todo mundo fala que todo mundo consegue falar com todo mundo, né? Não tem drama nenhuma. Com 10 pessoas, a empresa tem 45 canais. Então, 45 combinações possíveis de mal entendidos que podem acontecer. Então, é reunião desnecessária, é informação que se perde. Aí com 20 pessoas, a empresa tem 190 canais. Com 50 pessoas, 1.225 canais de comunicação potenciais para esse negócio. E aí que entra esse número de Dunbar. O Robin Dunbar, ele é um antropólogo britânico, ele estudou primatas e aí ele chegou a uma conclusão bem ruim, né? Que na verdade o cérebro humano, ele consegue manter relacionamentos funcionais com no máximo até 150 pessoas. Só que dentro desse número existem aquelas subcamadas, né? Então, é o grupo de trabalho eficiente, é aquele que as pessoas realmente se conhecem de verdade, elas sabem as forças e as fraquezas de cada um. Então, aquele grupo de pessoas que eles trabalham às vezes sem nem precisar de um manual técnico, né? Na média, esse é um grupo de pessoas, para ele ter essa combinação, ele vai ter ali na faixa de 5 a 15 pessoas, né? Acima disso, você vai precisar de uma estrutura formal. Então, é hierarquia, é reunião, é processo, é tudo documentadinho, é gestor que está intermediando as situações, mas tudo isso vai ter um custo, né? E esse custo, ele raramente está ali no seu DRE de forma explícita. Ele geralmente fica ali escondido no tempo perdido, no retrabalho, no turnover, nessa tomada de decisões que vai virando um gargalo. No fim, você não está simplesmente crescendo a empresa, né? O que você está fazendo é construindo mais burocracia, uma burocracia cara. Então, qual que é a solução que a gente pode dizer aqui, né? É demitir metade da minha equipe, né? Não necessariamente, né? Mas tem uma métrica que vai te mostrar um pouco mais da verdade, desse custo real do que você está gastando com pessoas, né? Então, esquece nesse momento o faturamento total, né? Esquece número total de funcionários. A métrica que você precisa acompanhar é simplesmente a receita líquida dividida pelo número de colaboradores. Isso se chama receita por colaborador. É um indicador de eficiência que vai entender quão eficiente a sua força de trabalho está sendo. E é bem tranquilo de se calcular e te dá um resultado muito importante ali para você entender efetivamente o seu negócio, né? Então, no primeiro cenário, a gente tem uma operação realmente eficiente, receita líquida de 425 mil e ela tem 5 pessoas dentro da empresa. A performance de cada colaborador, então a gente pode dizer ali que ele gera 85 mil reais por ano para a empresa. Aqui, a gente pode colocar, né, a comunicação é direta, os processos eles são ágeis e a margem de contribuição de cada um dentro da empresa é muito alta, né? Então, esse é o músculo dessa empresa. Aí a gente vai falar da evolução aqui, né? Então, essa empresa, ela foi por terceiro ano dela. Então, 2 anos depois ali, né, desse primeiro ano, o faturamento bruto saltou de 500 mil para 1,2 milhão. Então, um aumento de 140%. No papel, parece, né, efetivamente que essa empresa tem sucesso absoluto, né? No entanto, os números eles estão escondendo uma armadilha, né? O time da empresa, ele saltou de 5 para 22 pessoas, né? Então a gente está falando aí de um aumento de 340%. A receita por colaborador, em paralelo, ela despencou. Ela foi para 46 mil reais ao ano. Então, a empresa, ela contratou muito mais rápido do que ela foi capaz de escalar essa eficiência, né? O que a gente está vendo aqui é essa gordura operacional. Então, o faturamento mais que dobrou, só que a eficiência por pessoa, ela caiu 46%. No fim, né, o que está acontecendo? Você está trabalhando mais do que o dobro para ter o mesmo resultado que você tinha por valor investido quando a gente faz isso por pessoa, né? Então,
é isso que eu chamo de inércia do crescimento, né? Você cresce para fora e está encolhendo por dentro. Aqui a pergunta óbvia, né, que a gente tem que se fazer é se existe um número ideal, né? Então, depende muito de cada setor, mas como referência geral, né, para empresas de serviço, comércio aqui no Brasil, a gente tem uma zona de eficiência, né? Geralmente, para esse tipo de empresa, que você trabalhando ali B2B, consultorias, o ideal é acima de R$100 mil de receita líquida por colaborador por ano. Quando a gente está falando de um nível eficiente, isso seria ali entre 60 e 100 mil reais. Então, isso é aceitável, mas é importante que você monitore isso. Claro que depende de cada caso, né? Então, vai depender muito do seu segmento. Mas abaixo disso, a gente está pensando num sinal de alerta grande aí, porque você pode ter ou gente demais ou processo de menos ali para o seu negócio, né? A zona de eficiência para comércio, varejo, no geral, mais uma vez falando, né? Depende muito de cada negócio, né? Porque cada um vai ter a sua margem, mas no geral, acima de 150 mil reais é eficiente, entre 80 e 150 é aceitável, e abaixo de 80 mil, aí já está na hora de você rever a sua estrutura. Mas atenção, né? Porque a gente está falando desses resultados por receita líquida e não por faturamento bruto. Então, quem geralmente usa essa conta para fazer por faturamento bruto pode estar se iludindo, porque você tem ali os descontos, né, que você tem em cima do seu faturamento bruto, e aí o seu resultado pode dar errado. Outro ponto também é importante de olhar no número, né, é entender quais os custos reais do seu colaborador. Então, a maioria dos donos, né, tá olhando somente o salário para fazer esse custo, e um colaborador, ele custa, se ele recebe um salário às vezes de R$3 mil, ele pode chegar a custar às vezes R$6.200 por mês, né, mais que o dobro do valor do salário dele. Às vezes também, nesses 3 primeiros meses de contratação, a produtividade dele é menor, então 40%, 60%. Então você está pagando 100% por 50% da entrega. Contratar não é uma coisa linear, né? Tem uma rampa, tem o aprendizado, tem custo de integração, tem os outros colaboradores lá que vão ter que passar o tempo deles treinando esse colaborador. Toda colaboração também tem um custo de oportunidade que geralmente não está ali no seu DRE, né? Então não estou aqui falando para você que você não tem que contratar, né? Estou dizendo que você tem que contratar, mas você precisa contratar com inteligência financeira. Não é contratar por impulso operacional. Então, antes de qualquer contratação, tenta fazer 2 perguntas para você. Pergunta 1. Esse gargalo existe por falta de pessoas ou existe por falta de processos? Será que a gente consegue resolver isso com um processo mais bem eficiente? Ou somente contratando esse gargalo ele vai sumir? E a pergunta 2, essa contratação lá realmente vai aumentar a minha receita por colaborador ou ela vai diminuir? Se a conta não fechar, no máximo em 6 meses, aí você precisa começar a repensar suas coisas, né? O critério para ter uma contratação saudável não é o critério de, ó, eu tô sobrecarregado, né? E, sei lá, é você realmente avaliar se essas pessoas vão gerar mais receita pro seu resultado, né? Então, entender efetivamente se essas receitas vão te gerar um resultado acima, né, em pelo menos 6 meses. Se você não tem certeza dessas respostas, aí o ideal é você repensar um pouco melhor essa contratação, né? Então, às vezes você pode estar precisando basicamente de automação, de redistribuição ali de funções, ou às vezes até eliminar, né, alguma coisa que não está gerando valor efetivamente para o seu negócio, né? Vamos fazer uma coisa na prática aqui, né? Então, para você fazer aí essa semana, né? Primeiro, tenta calcular a sua receita por colaborador. Então, pega aí a receita líquida que você teve aí nos últimos 12 meses, divide pelo número médio de colaborador no período e aí anota esse número, né? Então, aí compara isso com 12 meses atrás. Se a sua empresa cresceu, né, você consegue avaliar se essa métrica caiu ou não, né? Então, pelo menos você vai ter uma visão se você está no caminho da inércia do crescimento ou você está basicamente ali numa catástrofe, né? Você tem aí um diagnóstico. Aí você vai mapear, né? Onde que esse tempo está efetivamente vazando, né? Então, tenta pegar uma semana e anotar um pouco do que os seus gestores estão fazendo, daquilo que realmente está fazendo a diferença para o negócio, né? Então, às vezes tem muita reunião interna que não tem decisão,
aquelas dúvidas que podia estar melhor documentada em algum processo, que isso vai gerar retrabalho. E aí começa a somar essas horas, né, multiplica pelo custo hora desses profissionais, você vai acabar se assustando um pouco com esses números, né. Tenta identificar os gargalos, né, então o que que são os gargalos do seu processo, né. Para cada tarefa repetitiva que alguém tá fazendo, às vezes você pode encontrar uma série de gargalos que poderiam ser solucionados, às vezes, com uma organização de processos, né. Bom, eu falei um pouquinho, né, sobre essa estrutura, né, muita gente pergunta se tem alguma ferramenta, né, que poderia fazer para solucionar isso, né, então, eventualmente, se você não tiver uma solução para isso, uma contratação não necessariamente vai suprir ali esse problema, né. O passo 5 é você definir uma meta de receita por colaborador. Muita empresa define meta somente de faturamento, né, o que você pode fazer é definir a sua meta de receita por colaborador, daquilo que você almeja para os próximos 6 meses, e isso pode virar um indicador de saúde, às vezes tão importante ou mais importante às vezes do que a sua meta de faturamento, né. Coloca ali junto com sua meta de margem de lucro, sua meta de inadimplência e faz esse acompanhamento mensal, também utilizando isso de base para você poder definir se isso vai ser uma contratação ou não, né. Bom, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está comprometido com a saúde financeira do seu negócio, né, então faz uma coisa para mim, deixa aí um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, que toda semana a gente está publicando conteúdo novo aqui sobre finanças e sobre dinheiro, sobre controle empresarial. Tenho certeza que algum dos vídeos vai te fazer bem. Então é isso, e até o próximo vídeo. Valeu!